Enquanto você se desespera, ele já está trabalhando. Enquanto você não vê saída, ele já preparou o caminho. E talvez o que nós precisamos é parar por alguns minutos, desligar o barulho, respirar fundo e repetir esse versículo até a alma se alinhar. Aquieta o meu coração, Senhor, e me ajuda a lembrar que Tu és Deus. A paz, ela não vem quando tudo se resolve. A paz vem quando decidimos confiar. Olá, gente linda, eu sou a Venária Ottoni. Eu quero falar com vocês hoje sobre um convite de Deus que parece simples, mas é profundamente transformador. E esse vídeo é para acalmar o seu coração e trazer paz. Então, pega o seu cafezinho e vem comigo para mais um vídeo incrível. E o versículo da reflexão de hoje é em Salmos 46:10, que diz assim: Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Essa reflexão, gente, ela nos chama à calma e à confiança mesmo em meio às tempestades. Ele é nossa paz e refúgio. Aqui nós vamos falar sobre encontrar paz no meio da confusão. Que diz assim, gente: respirar e refletir, nós sabemos que ajuda a acalmar a mente. Mas é difícil, principalmente no meio daquela turbulência, aquela confusão, aqueles problemas, no meio de uma briga. E reconhecer que não estamos no controle disso é libertador. Até porque a gente precisa entender que não depende só de nós, às vezes depende do outro também. E olha que forte isso. Deus não começa dizendo nesse versículo, resolva, ele não diz controle, ele não diz entenda tudo. O que ele diz no início desse versículo? Vou ler para vocês de novo. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Aquietai-vos. Isso significa o quê? Parar, respirar, silenciar a alma. Isso diminui o barulho da ansiedade. E nós vivemos dias inquietos. A mente acelerada, o coração sobrecarregado, pensamentos que não param. E às vezes o problema nem é o que está acontecendo por fora. É a tempestade que está acontecendo por dentro. Mas esse versículo é um chamado à confiança. Aquietai-vos. Não é desistir, é descansar. É reconhecer que existe um Deus maior do que a situação. Gente, quando essa parte, ela fala muito comigo, porque dá a entender que, vamos supor assim, é como se a gente tá tendo uma briga igual criança. Vou chamar minha mãe, vou falar com a minha mãe. Gente, a gente pensa assim, a mãe da gente é algo assim, é grandioso, como é que fala assim, é o ser que a gente mais fala assim, vai resolver os problemas da gente. Então, quando fala assim, aquietai-vos, que eu sou Deus, é algo que diz assim, ele é o maior, ele é que pode fazer tudo, ele que pode resolver tudo, é ele que sabe tudo. Então, às vezes a gente se pega pensando assim, gente, estou duvidando por quê? Eu estou aqui incrédula, não estou acreditando, não estou confiando por quê? Gente, o meu Pai que pode resolver tudo, gente, é Deus. Ele que sabe tudo, coisas que nem a mãe da gente vê, o outro lado, o que está acontecendo, ele sabe, ele vê. Então, assim, não sei porque que às vezes a gente se pega ansioso ou pensativo, mas a gente pensa assim, não, gente, não preciso disso não. Eu tenho um Deus que é maior do que qualquer situação, maior do que qualquer problema, maior do que qualquer pessoa. Então, assim, nós devemos descansar e deixar que ele faça, para que a gente pode sair por aí criando problema, de tudo quanto é jeito, sair por aí criando as confusões, e pensar assim, não, vou criando as confusões, que Deus vai resolvendo para mim. Não é isso. Só que assim, devemos que o nosso coração se inquieta,
E às vezes nós começamos a imaginar vários cenários negativos. Nós criamos medos que ainda nem aconteceram ou que nem vai acontecer. Aí nós acabamos sofrendo antecipadamente. A gente começa a criar algumas cenas na cabeça da gente, algumas situações, algumas coisas que não aconteceu, nem vai acontecer, mas aquilo ali que a gente criou começa a nos dar um medo, uma paranoia, uma coisa assim, uma ansiedade. A gente começa a ficar sem saída e aí a gente começa a ficar apavorado. E nem é isso que está acontecendo. Às vezes a gente começa a pensar que a pessoa está pensando, ou imaginar que a pessoa está fazendo, e não é. Aí a gente pensa assim, não, gente, calma, vou ficar em silêncio, vou refletir e lembrar quem é Deus. E lembrar que eu estou na dependência de Deus. Então eu vou aquietar-vos e ter a confiança que eu tenho um Pai, que Ele é soberano, que Ele é meu refúgio, Ele é meu socorro bem presente na angústia, como o próprio Salmo 46 declara. Aquietar o coração, gente, é um ato de fé. É dizer, Deus, eu não tenho controle disso, mas o Senhor tem. É escolher não alimentar a ansiedade. É escolher confiar mesmo sem respostas imediatas. E saber por que podemos nos aquietar. Porque Deus nunca perde o controle. Ele nunca se atrasa, Ele nunca se confunde. Ele não erra. Ele é justo. A não ser que às vezes a gente faz algumas coisas que a gente fica com medo de quê? Das consequências dos nossos próprios atos. Às vezes a gente fica ansioso porque nós inventamos uma mentira, inventamos uma fofoca, fizemos ali uma crueldade com alguém. Aí a gente fica com medo porque a gente sabe que a gente errou. Então a gente fica com medo de colher as consequências dos nossos atos. Aí a gente pensa assim, não, Senhor, me livra disso, mas foi algo que a gente mesmo criou. Mas a gente tem que cumprir com as consequências dos nossos próprios atos. Mas também devemos crer que quando nós somos injustiçados, que Ele vai agir por nós. Enquanto você se desespera, Ele já está trabalhando. Enquanto você não vê saída, Ele já preparou o caminho. E talvez o que nós precisamos é parar por alguns minutos, desligar o barulho, respirar fundo e repetir esse versículo até a alma se alinhar. Aquieta o meu coração, Senhor, e me ajuda a lembrar que Tu és Deus. A paz, ela não vem quando tudo se resolve. A paz vem quando decidimos confiar. Então, aqui vem uma dica, porque às vezes no meio de toda essa confusão, a paz, ela vem quando nós decidimos confiar em Deus. E se essa palavra falou com você, quero pedir para que você compartilhe com alguém que está precisando acalmar o coração. Ative o sininho, siga as nossas redes sociais e lembre-se, antes de agir, aquiete-se. Antes de temer, confie. E antes de se inquietar, lembre-se, Ele é Deus. E que a paz do Senhor invada o seu coração. Gente, beijinhos. Que essa palavra venha ajudar vocês aí nesse momento. Que vocês venham passar por essa confusão. Mas lembre-se que Ele é Deus. Até o próximo vídeo.